Capítulo 7. Buscar a plenitude da mente incorporada. A única forma de mitigar a solidão infinita da morte é alcançar uma existência prazerosa, tesa de criatividade e capaz de espalhar benefícios. A plenitude do bem-estar não está nas posses nem no poder, mas no amor e na contemplação tranquila do grande mistério da existência. A falta de introspecção da maior parte das pessoas, sobretudo no Ocidente, não faz jus aos milênios de acúmulo de conhecimento sobre o tema. Já passou da hora de as tradições e tecnologias de construção do prazer e da paz interior serem disponibilizadas para todas as pessoas. É preciso democratizar o acesso à plenitude da mente incorporada. Vivemos em profunda negação da morte, tanto a nossa quanto a dos outros. Agimos como se nunca fôssemos morrer e não nos deixamos tocar pelo medo da morte e a dor que para lá nos leva quando os outros seres o manifestam. Examinemos com seriedade a lambança que fizemos na pandemia. Em lugar de nos defender como grupo, usando toda a sabedoria e ciência que temos, negamos o óbvio e conseguimos que a segunda onda fosse pior que a primeira. Muita gente fez a coisa certa, mas isso foi insuficiente, pois, para que a estratégia realmente funcionasse bem, precisaríamos da participação de todos. Isso não é novo. Foi assim desde a primeira pirâmide, primeira cova, a primeira caçada, a primeira pedra. Precisamos uns dos outros desde o início da evolução humana. E ainda que possa parecer o contrário, precisaremos cada vez mais no futuro. Há 300 mil anos, nossos ancestrais dependiam apenas de alguns familiares e amigos. Hoje dependemos a todo momento de gente que está do outro lado do globo e que jamais conheceremos. Somos alienados por completo da vida de todas essas pessoas, exceto pelo produto ou pelo serviço que fizeram e que consumimos. E se a maioria está em negação absoluta quanto à vida de quem as influencia dessa forma, chega-se à completa insensibilidade para com os animais mortos e florestas devastadas. Tudo isso exprime uma gigantesca falta de introspecção, um apego doentio aos prazeres obtidos pela aquisição de coisas, o tipo de prazer transitório e individual que não leva jamais a um aumento persistente da felicidade. Sabemos disso há muito tempo, como atestado pelo diálogo entre a divindade hindu, Krishna, e o príncipe Arjuna no seu livro Bhagavad Gita. Esse texto, do século IV a.C., que presumivelmente se refere a um período muito mais antigo da história humana, na aurora da Idade do Bronze, coloca na boca de Krishna ensinamentos contundentes sobre a futilidade de buscar os prazeres materiais. Enredados nessa ilusão, passam eles a sua vida, pois impuro é o seu coração e obscurecida a sua mente. São a desgraça do mundo, pois impedem a paz e o progresso e promovem a ruína. Escravos de desejos insaciáveis, cheios de vaidade, hipocrisia e arrogância, cegados pelas aparências, amam a ilusão e vivem o avesso da verdade. Chamam verdade a mentira e gostam das ilusões que levam à morte. Ignoram a realidade e sacrificam sobre o altar dos ídolos ao próprio ego nascido de miragens. Algemados por toda espécie de esperanças, luxúrias e violências, visam a um só escopo: acumular riquezas para satisfazer seus desejos sensuais. Falam assim: foi isto que consegui hoje, e é aquilo que conseguirei amanhã. Conquistei esta fortuna agora e espero conquistar outra no futuro. Derrotei este inimigo e hei de aniquilar outros. Eu sou o Senhor do mundo poderoso e feliz. A minha vontade é lei. Tudo deve servir aos meus prazeres. Eu sou rico, sou de alta linhagem. Quem pode medir-se comigo com elegância e bem-estar? A minha vida é uma delícia. Assim falam esses insensatos. O foco na aquisição de objetos e a adoração do Deus dinheiro
produzem doenças em toda parte, tanto entre os materialmente destituídos, obrigados a catar lixo e a esmolar, quanto entre os muito ricos que nunca cessam de querer mais ganhos materiais, irremediavelmente viciados em dinheiro, imersos em invejas, desconfianças e números frios, muitas vezes entupidos de remédios, rancores, enquanto a vida escorre por entre os dedos em triste narcisismo solitário e desapiedado. O culto ao Deus Dinheiro fica evidente num relato atribuído em 1920 a um chefe samoano chamado Tuiavi, que expõe duramente o homem em sua patética e supostamente lógica forma de viver. Pois o metal redondo e o papel pesado que eles chamam dinheiro é que são a verdadeira divindade dos brancos. Fale a um europeu do Deus do amor. Ele torce o rosto, sorri. Sorri da simplicidade com que pensas. Estenda-lhe, no entanto, um pedaço redondo brilhante de metal ou um papel grande e pesado. Sem tardar, seus olhos brilham, muita saliva lhe vem aos lábios. O dinheiro é o objeto do seu amor, é a sua divindade. Todos os brancos pensam nele, até dormindo. A adoração do Deus Dinheiro e os comportamentos de acumulação que nele se apoiam estão perto de nos extinguir. Vejamos o que nos diz Davi Copenaua sobre isso. O dinheiro não nos protege, não enche o estômago, não faz nossa alegria. Para os brancos é diferente. Eles não sabem sonhar com os espíritos como nós. O venerável sábio explica pacientemente que nossas mazelas vêm do empobrecimento e do esquecimento do sonho. Quando os brancos dormem, só veem no sonho o que os cerca durante o dia. Eles não sabem sonhar de verdade. O desaprendizado do sonho e a adoração do Deus Dinheiro fazem com que percamos completamente o respeito pelo que é mais sagrado, as pessoas, os seres vivos e o próprio planeta. Se o processo não for revertido, tudo será talhado e destroçado, até que não sobre mais nada de bom na Terra. Para a maior parte das pessoas do planeta, a vida é atravessada em bruta desconexão com o próprio corpo e a própria mente. O sedentarismo, que acomete quase metade da população mundial, atrofia a coordenação motora, consome o vigor cardiovascular e acaba por extinguir a fome de viver. Atrofias de outra natureza decorrem dos entraves à livre expressão de emoções, ideias e desejos. O medo de dançar, rir e brincar nos afasta da plenitude. A solidão é o contrário da humanidade. Já passou da hora de despertarmos coletivamente, mas esse despertar é sobretudo interior. Graças a nossas avós e nossos avós ancestrais, existem muitos caminhos excelentes ao nosso dispor. As milenares práticas da yoga na Índia e no Tibete usam exercícios de respiração, alongamento, postura e meditação para aumentar o grau de consciência emocional e corporal, inclusive de órgãos internos. A circularidade da relação entre a atividade cerebral e respiração talvez seja vital para os benefícios atribuídos a essas práticas. Efeitos semelhantes são obtidos na versão chinesa da yoga, o Qigong, que significa trabalho com a energia. Na prática Qigong, chamada Os 5 Animais de Wuhan, 5 posturas e exercícios respiratórios realizados em sequência são acoplados respectivamente à fabulação de 5 animais, à evocação de 5 estados psicológicos e à imaginação de 5 órgãos internos. A postura do dragão deve ser realizada com a sensação do medo e a visualização do fluxo energético na região dos rins.
A postura do tigre deve ser realizada com a evocação da tristeza e do fluxo energético pulmonar. A postura da pantera corresponde à emoção da raiva e ao foco imaginativo no fígado. A postura da serpente deve ser feita evocando a capacidade de raciocinar, de gerir problemas, com foco na região estomacal biliar. Por fim, a postura da garça deve ser realizada com a evocação da alegria enquanto se imagina o fluxo energético do coração. Essa sequência de movimentos associados aos 5 animais pode ser vista como uma cadeia natural de eventos de reação à predação. Quando uma presa é atacada e precisa reagir para sobreviver, primeiro vem o medo de sofrer o ataque. Depois a tristeza por isso ter de fato acontecido. Logo após a raiva que impulsiona uma reação violenta, seguida pelo raciocínio necessário para debelar problemas e, por fim, pela alegria de voar por cima dos conflitos. Imaginar a mente dos animais, projetar neles a própria mente ou vice-versa, é um exercício ancestral de expansão de consciência. A mistura com distintas espécies animais está presente desde as pinturas rupestres do Paleolítico Superior até o totemismo ameríndio, os panteões egípcio e hindu, e os mascotes de futebol. De jaguar, leão, bisão, águia, porco e urubu, os humanos entendem e têm um pouco. Em nossa transição de bicho para gente, começamos a reconhecer estados de consciências distintos. O Upanishad Mandukya, um texto védico de no mínimo 2 milênios atrás, afirma que somos capazes de experimentar 4 estados mentais primordiais. A sucessão regular experimentada todos os dias é a vigília, Jagrati. O sono profundo, Sushupti. E o sonho, Svapna. Existiria ainda um quarto, Turiya, que é entendido como consciência pura, uma experiência não dual com o infinito. Outras culturas têm menos contato com Turiya, mas provavelmente esse é o mesmo estado de consciência que é almejado em inúmeras práticas introspectivas, com ou sem expressão corporal, seja nas artes marciais, nas vivências monásticas, no transe rotatório sufi, na acupuntura chinesa ou no uso do rapé e aquanã pelos xamãs Yanomamis. O caminho para chegar à Turiya pode ser bem tortuoso. Jetsun Milarepa, um célebre yogi tibetano que viveu há cerca de 1000 anos, deixou um relato valioso de sua iluminação após uma longa trajetória de frustração, ódio e superação. Segundo a tradição, Milarepa nasceu numa família endinheirada, mas após a morte precoce do pai, foi destituído da herança pelos outros parentes. Instigado pela mãe, ainda criança, Milarepa jurou vingança e se lançou numa jornada solitária para aprender artes mágicas letais. O jovem cresceu e conseguiu assassinar seus inimigos, mas depois constatou que a vingança não lhe trouxera nenhuma paz interior. Arrependeu-se de seus atos violentos e buscou no budismo a purificação de seu karma, tornando-se discípulo do mestre Marpa Lotsawa em Lodrak, no sul do Tibete. Mestre Marpa foi um grande sábio e yogi que se notabilizou por longas viagens para treinamento na Índia e no Nepal, e pela tradução de obras fundamentais do budismo. Para iniciar a cura de Milarepa, Mestre Marpa primeiro lhe pediu que construísse com as próprias mãos uma torre de pedra de 3 andares. Concluída a torre, o mestre pediu ao discípulo que a destruísse com as próprias mãos. Milarepa realizou o pedido sem hesitar. Algum tempo depois, o mestre solicitou novamente a construção de uma torre de 3 andares e, quando a tarefa foi completada, pediu mais uma vez a destruição da obra. De novo, Milarepa trabalhou sem reclamar. Passado algum tempo,
O processo se repetiu sem qualquer oposição de Milarepa, que permaneceu firme em seu propósito de obedecer ao mestre. Por fim, este ordenou a construção de uma torre de 9 andares, que foi erguida com grande esmero e segue de pé até hoje no mosteiro Sekar Gutok de Lodrak. A capacidade de construir obras em benefício do bem-estar humano é tão fundamental quanto o poder de queimar no fogo da consciência as memórias que só causam dor e tristeza. A purificação pelo fogo de atos e pensamentos é um tema recorrente na cultura humana, seja durante a festa persa Nowruz, que marca o equinócio da primavera em vastas porções da Ásia Central, seja durante as cerimônias védicas Yajna, em que as sementes são oferecidas às chamas sagradas junto com a pronúncia do mantra Svaha, que pode ser entendido como assim seja, para queimar karmas e cada punhado de semente ofertadas com alegria. Salta à vista a semelhança com a linda saudação ao avô fogo, que abre diversos rituais xamânicos ameríndios e tem sua raiz na divindade Tatewari do povo Huichol, na região de San Luis Potosí, no México, que teria trazido ao ser humano a capacidade de fazer e usar fogo. Não temos como estimar o enorme número de vezes que nossas tataravós e nossos tataravós precisaram superar velhas rusgas e reacender o fogo da confiança para poderem voltar a cooperar durante a longuíssima aurora da humanidade. Sociedades sem mecanismos de esclarecimento da verdade, de perdão e de construção de alianças, tanto interna quanto externamente, tendem a durar pouco. As torres erigidas por Milarepa representam, entre tantos sentidos possíveis, a capacidade de construir e desconstruir os edifícios de memórias responsáveis pela dinâmica fundamental do karma, a lei de ação e reação que une as pessoas e os eventos numa cadeia incessante de causas e consequências. Quando terminou de construir a terceira torre, Milarepa se libertou de seu karma violento e iniciou um longo percurso de aprendizado de yoga entre as planícies da Índia e as alturas do Himalaia. Escalou os mais de 6.000 metros do Monte Kailash e se dedicou a práticas cada vez mais rigorosas de privações e meditação em busca de iluminação. De olhos abertos em movimento, o engajamento da percepção e da ação no mundo em constante mutação faz o tempo passar mais rápido. Já a meditação de olhos fechados, assim como a contemplação de olhos fechados, de uma cena estática, faz o tempo passar devagar e até mesmo se dissolver. Passaram-se muitos anos de peregrinação e austeridades, até que um dia Milarepa percebeu que era necessário se moderar nas privações e até mesmo na meditação. E foi nesse exato momento que ele se iluminou. Finalmente seu único pote de barro quebrou, trazendo à clareza absoluta os ensinamentos budistas sobre a impermanência de todos os fenômenos. Milarepa passou por um despertar completo do sonho egóico para a realização perfeita da consciência da clara luz e suas capacidades interdimensionais ilimitadas. Em muitas tradições diferentes, habitar tal consciência da clara luz, ou clara luz do vazio, ou turiya, é o ponto de chegada, a parada derradeira no desenvolvimento espiritual, propiciado por muita meditação, jejum e silêncio. Na verdade, existem inúmeros modos de saborear esse estado, mas permanecer nele é quase impossível para a maioria das pessoas. Turiya pode ser experimentada de modo transitório e inesperado em imersões sensoriais na natureza, durante um exercício físico extenuante ou com a contemplação filosófica da vida. Não por coincidência, os esportes radicais favorecem a combinação desses três elementos.
Experiências tão significativas quanto podem ocorrer após a ingestão de maconha ou psicodélicos oriundos de plantas, fungos e animais de poder. Tradições xamânicas capazes de abrir caminhos e curar doenças. No século XX, a ciência investigou essas substâncias por meio de purificação e síntese química, experimentos psicológicos, imageamento do cérebro e contato com os saberes de povos originários. Infelizmente, a demonização e a proibição dessas drogas, assim como a guerra travada contra seus usuários, atravessaram em várias décadas a pesquisa sobre seus efeitos e suas utilidades. Hoje, sabemos que as centenas de moléculas contidas na maconha, canabinoides, terpenos e flavonoides, apresentam fortes efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, ansiolíticos, antipiríticos, antieméticos, antiepiléticos e antitumorais, sobretudo quando potencializados pela combinação química em proporções específicas. Tais combinações refletem a própria diversidade genética das plantas do gênero Cannabis, fazendo dele uma farmacopeia inteira, com indicações tão amplas quanto epilepsia, dores neuropáticas, ansiedade, câncer, autismo, mal de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Crohn, síndrome de Tourette, entre outras. A medicina do futuro é ancestral, pois resgata práticas e organismos de uso tradicional há inúmeras gerações. Isso vale para a cannabis sativa, os cogumelos do gênero Psilocybe, os cactos San Pedro e peiote, a folha da chacrona, o cipó jagube, a casca da jurema preta ou a secreção do sapo bufo alvarius. Esse resgate acontece paralelamente à vigorosa invenção de novas substâncias, como o LSD e o MDMA, sintetizados em laboratório. A pesquisa biomédica nos últimos anos mostrou que essas substâncias induzem a produção de novos neurônios e novas conexões entre eles. Tais efeitos celulares são hoje a principal hipótese para explicar os efeitos psicológicos dessas substâncias, como o aumento da criatividade, a facilitação do aprendizado e o tratamento eficaz de males como a depressão e o transtorno do estresse pós-traumático, em conjunto com protocolos de psicoterapia. Também parecem explicar os efeitos neuroregenerativos que podem vir a beneficiar pessoas acometidas de doenças neurodegenerativas como o mal de Alzheimer e traumas encefálicos. A abertura das portas da percepção possibilitada pelo uso adequado dessas substâncias, para além de excessos na dosagem, da qualidade duvidosa dos produtos oferecidos no mercado ilegal, do risco para adolescentes e para pessoas com propensão à psicose, permite trilhar o caminho da progressiva dissolução do ego, um percurso muitas vezes desafiador e quase sempre delicioso de trajetórias mentais distintas entre si, mas umbilicalmente ligadas pela semelhança das moléculas envolvidas com o neurotransmissor serotonina. Em doses altas o bastante, essas substâncias nos permitem ultrapassar o frêmito da arrebentação e alcançar de forma transitória o mar alto da turia, na qual o tempo cessa, o ego desaparece e a consciência individual se expande, e afinal explode até se igualar ao próprio cosmos. Se você nunca experimentou nada parecido com isso, saiba que esse estado representa uma das experiências mais belas e prazerosas que qualquer pessoa pode saborear nessa vida. Todo o prazer depositado na aquisição de objetos, poder, atenção e a maior de todas as taras, o dinheiro, todo o prazer possível nos estados cerebrais dominados pelo neurotransmissor dopamina, que determinam a perspectiva da dualidade, da competição, da dinâmica pressa-predador, do ideal aquisitivo que embasa a sociedade de consumo, tudo isso não é mais do que um pequenino grão de areia perto do gozo alcançado pelos estados cerebrais dominados pelo neurotransmissor serotonina, caracterizados por pleiades de criaturas mentais, galáxias de emoções, profundezas da consciência e pacificação de toda dor, que se alcança quando a dualidade cessa e tudo
é novamente um. Na volta dessa viagem ao centro de tudo para retroceder ao ego, a praia aonde em geral se chega é a da cura pela criatividade, pela psicoterapia e pelo contato íntimo com a natureza. Pela produção de imagens, palavras, sons, movimentos e outras expressões do inconsciente, fica mais fácil existir na própria mente. Caminhos são descobertos, vínculos consigo e com as faunas de dentro e de fora são construídos. É notável como a criatividade acende a felicidade humana. Nas palavras do psicólogo suíço Carl Jung, o processo criativo consiste na ativação inconsciente de uma imagem arquetípica e na elaboração e modelagem dessa imagem na obra acabada. Ao dar-lhe forma, o artista a traduz para a linguagem do presente e assim torna possível encontrar o caminho de volta às fontes mais profundas da vida. Mais do que a obra criada, o que importa mesmo é criar. As maravilhosas mandalas de areia colorida feitas pelos monges do Tibete são trabalhos criativos que, depois de prontos, são apagados sem remorso como um exercício de desapego, simbolizando a impermanência da vida e a preponderância do criativo. A maravilhosa mestra cirandeira Lia de Itamaracá relata: minhas músicas são inspiradas na onda do mar. Eu vou para escrever minhas letras na onda do mar, na praia. A onda vem e apaga. E eu acendo e a onda vem e apaga. E eu acendo até quando ela vai que volta, a música está lá, pronta. Outra forma de acessar Turiya é o sexo. Quando praticado com essa intenção, fazendo uso de uma criatividade e de uma técnica específica, o sexo tântrico acontece quando parceiros plenamente dedicados ao tempo presente e ao retardamento do gozo buscam prolongar o prazer ao máximo, realizando carícias livres em todo o corpo, mas evitando a ejaculação masculina. A sustentação dessa prática por horas acaba levando a múltiplos orgasmos em cascata que vão muito além do prazer genital e explodem afinal numa miríade de sensações bastante parecidas com as induzidas por psicodélicos ou meditação. Nas palavras do médico e psicanalista austríaco Wilhelm Reich, o gozo no ato sexual deve corresponder à estação que leva a ele. Não apenas para foder, não o abraço em si, não o intercurso sexual. É a verdadeira experiência emocional na perda do seu ego, de todo o seu eu espiritual. Outra via importante de acesso à Turiya são os sonhos, em especial quando são lúcidos. Isso é, quando a pessoa se torna consciente de que está sonhando e pode influenciar o enredo onírico. Na Índia, praticantes de yoga nidra aprendem a construir seus enredos oníricos através do treinamento em tarefas mentais progressivamente mais difíceis. No Tibete, um treinamento semelhante é vivenciado por monges dedicados a Yoga Milam. O primeiro passo é reconhecer que o sonho está ocorrendo. A partir de um treinamento mental capaz de duvidar das aparências para investigar a essência do fenômeno mental. Esse aprendizado permite dar o segundo passo, que consiste em controlar e, depois, perder o medo das criaturas da mente que habitam o sonho, mesmo que tenham uma aparência inicial assustadora. Dominado o medo, o praticante passa então a treinar o terceiro passo, que consiste em compreender que as imagens oníricas não são reais e, portanto, podem ser alteradas. Alcançada essa compreensão, o praticante se encontra preparado para o quarto passo, que é fundamental para o desenvolvimento da técnica. Aprender a controlar a forma, o peso e o tamanho dos objetos mentais. A partir desse momento, descobre que nada é impossível para a imaginação. Os aprendizados seguintes incluem a construção de cenas inteiras, a modificação do próprio corpo sonhado, a realização de viagens espaciais e astrais, os sonhos em terceira pessoa e, por fim, na última etapa, a fusão com a divina luz do vazio para experimentar em sonho o estado mental dos Budas
despertados, o Samadhi. A expansão da consciência planetária será um profundo cair em si para cada pessoa, uma modificação local que se globalizará pela capacidade de focar no prazer da totalidade dos seres sencientes, humanos e não humanos. Nas palavras do micologista estadunidense Paul Stamets, um conceito básico da evolução é que os mais fortes e mais aptos sobrevivem através da seleção natural. Entretanto, além disso, as comunidades sobrevivem melhor do que o indivíduo. A comunidade depende da cooperação, e eu acho que esse é o poder da bondade. A evolução é baseada no conceito de benefício mútuo e na oferta de generosidade. Precisamos mudar o paradigma da nossa consciência. Como alcançar isso? O verdadeiro prazer não vem das coisas, mas das experiências individuais e compartilhadas. Não é por outra razão que yoga, meditação, sonhos lúcidos, sexo tântrico e psicodélicos estejam na moda entre aquelas pessoas materialmente ricas que já entenderam que o dinheiro não salva ninguém do desespero existencial. O afrouxamento do controle egóico da mente, propiciado por todas essas práticas, permite cultivar e deixar prevalecer a empatia com as outras criaturas representadas em nossas mentes. Isso favorece a de uma aliança amorosa com todos os seres sencientes que vivem fora de nós, formando uma comunidade rizomática, resiliente e acolhedora. As perdas são uma certeza na vida. Nenhum ser vivo escapa delas. A desgraça sempre chega, inexoravelmente. Enquanto isso, o melhor é estar com a graça. Aquietar a mente é fundamental, pois quando abrimos os olhos, despertamos para um mundo de dor e crueldade que precisa ser transformado. O contentamento pela interiorização e a aceitação da responsabilidade de sonhar e construir o bem comum são a meta nesse bólido voador que serve de hospício para 7,9 bilhões de macacos que sofrem por falta de dinheiro, tempo e amor. O dinheiro é uma crença, o tempo é uma dádiva e o amor é a bússola.